Irmãos, vamos abrir o nosso inário aí. O inário no hino de número 1. Hino de número 1. Justo é, Senhor, nos teus santos caminhos. Conhece? Vamos ficar de pé para a gente cantar esse hino aí. Número 1 do Inário Novo Cântico. Se você souber as vozes, você pode cantar em vozes também, não tem problema nenhum. Quem foi de coral aqui? Número 1. Justo é o Senhor nos teus santos caminhos, benigno em todas as tuas obras. Justo é o Senhor nos teus santos caminhos, benigno em todas as tuas obras. Perto estás de todos, estás dos que invocam, de todos que te evocam em verdade. Perto estás dos que invocam, de todos que invocam em verdade. Aleluia, aleluia. Quem conhecia esse hino aqui, levanta a mão. Ó, só os velhos. Só a velharada. É cheiro de naftalina quando você canta esse hino, né? Né? Mas esse hino está baseado nos Salmos, né? E é muito bonito, os corais cantavam. E nós vamos hoje estudar um pouquinho. Vamos cantar ele de novo, agora ensaiou. Vamos ver se a gente canta agora e depois nós vamos começar no estudo. Justo é o Senhor nos teus santos caminhos, benigno em todas as tuas obras. Justo é o Senhor nos teus santos caminhos, benigno em todas as tuas obras. Perto estás dos que o invocam, de todos que
Pode sentar, irmãos. Colossenses 3:16. O que diz aí? Colossenses 3:16. Vamos juntos? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Preste atenção que nós estamos no contexto do culto cristão. E aqui ele coloca pelo menos 3 tipos de música. Os salmos, os hinos e os cânticos, o quê? Espirituais. Exegeticamente, se você for definir as 3 coisas, todas as 3 são parecidas, porque todas falam de música, de melodia, de louvor. Os salmos poderiam ser o inário judaico, os salmos que nós temos, né? E que está aí no centro da Bíblia, era o inário do povo de Israel, no Antigo Testamento. Os hinos são composições métricas que foram escritas através dos séculos. O primeiro hino que foi cantado, registrado na Bíblia, está lá em Êxodo, capítulo 15, quando Moisés compõe o hino e todo o povo canta, todo Israel canta, depois de ter os exércitos de Faraó ter sido derrotado, coberto no Mar Vermelho. Cânticos espirituais. Cânticos pode ser qualquer coisa, mas quando ele qualifica esse cântico, ele está dizendo que são cânticos o quê? De natureza o quê? Espiritual. Não é o canto do hino do Flamengo, não é o canto do carnaval, não é música da MPB no culto, como tem algumas igrejas aí que tem colocado. Certo? Não, aí diz claramente que o cântico tem que ser de natureza o quê? Espiritual. E tem que ser cantado de todo o coração. Com gratidão. Volta um pouquinho lá para Efésios, capítulo 5. Versículo 19. O que é que diz aí? 5:19. O que é que diz? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos o quê? Espirituais. Eu creio que hoje, a grande discussão na igreja evangélica não é nem com salmos, nem com cânticos espirituais. A turma quer acabar com os hinos. Acaba não cantando. E acaba agora com a moda aí que tem uns cantores gospel que pega a melodia dos hinos e destrói. Destrói. Certo? Nós temos que preservar os hinos do jeito que eles foram o quê? Compostos. Compostos. E aí, vamos lá. Como é que vai controlar isso? Você vai passando aí, primeiro slide. É o tema que eu quero colocar para você. Inódia cristã, 6 razões porque nós devemos cantar os hinos hoje. Pode falar. A Bíblia e o inário cristão, eles andam lado a lado por muitos séculos no trabalho da igreja. Todo o trabalho de evangelização da igreja, através dos séculos, foi feito com a pregação, o ensino da palavra e o canto dos hinos. Aqui no Brasil, nós temos vários inários. Salmos e hinos, que foi o primeiro inário que a Sarah Kallen fez aqui no Brasil. Salmos e hinos. Depois nós temos o cantor cristão dos batistas, nós temos a harpa cristã da Assembleia de Deus, nós temos o inário evangélico dos metodistas, nós temos o inário Novo Cântico da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos o inário para o culto cristão, que é uma revisão e a inclusão de autores brasileiros, a inódia brasileira. Esse
trabalho é um trabalho maravilhoso, nós temos cantado alguns hinos desse cenário. Algumas palavras que são importantes você entender, porque, tudo bem, você não gosta de hino, não gosta de cantar hino, isso é problema seu. Certo? Agora, você não pode ser ignorante. Eu quero dizer, eu não canto hino, presta atenção, meu irmão. Hino é coisa séria. E eu quero colocar para vocês aí alguns conceitos que são importantes relacionados aos hinos. O primeiro é o termo inódia. Inódia é a palavra que significa toda produção musical de hinos, o quê? Protestantes. Eu estou colocando protestantes porque a gente começa lá do Antigo Testamento, passa pela Bíblia, mas nos evangelhos nós já vamos ter essa questão dos hinos, mas do ponto de vista para a nossa geração hoje, a grande mudança aconteceu justamente na reforma o quê? Protestante. Com Lutero, com Calvino, com os reformadores, e a gente precisa ter conhecimento disso. A hinologia é a ciência que estuda a inódia. Então, quando vai estudar um hino, é a mesma coisa de você estudar um texto literário. Você tem a letra, você tem a metrificação, você tem a melodia. Hinologista, existe essa função, né? É aquele que se especializa e se dedica ao estudo da hinologia. Nos Estados Unidos existe uma sociedade americana dos hinos, onde eles trabalham com a inódia do mundo inteiro. Certo? O que está nos Estados Unidos, vocês sabem que foi lá que surgiram alguns estilos de inódia. Tem a inódia dos negros espirituais, não é isso? Se você for do Harlem lá hoje, tem aqueles negões cantando e dançando os hinos. Mas foi lá também nos Estados Unidos, no século XIX, que surgiu a inódia evangelística, com Moody e todo aquele pessoal que trabalhava com a questão da evangelização. Hã? Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Isso aí no quê? Evangelístico. Aí vira aquela briga de calvinista e arminiano por ignorância. Porque os pastores que trabalharam com a evangelização, principalmente no final do século XIX, eles cantavam esse hino para convidar as pessoas a aceitar a Cristo. Mas todos eles eram calvinistas na doutrina. E o reverendo Samuel Falcão, grande teólogo brasileiro, ele diz, nós quando pregamos, nós somos arminianos, mas quando a gente vai doutrinar, vira calvinista. Porque quando você chama a pessoa, quando você prega o evangelho, você põe a responsabilidade da decisão na pessoa. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí a gente canta, manso e suave Jesus está chamando, chama por ti e por mim, não é isso? Então você põe a responsabilidade na pessoa que está o quê? Ouvindo. Mas isso não significa que nós somos o quê? Arminianos. Então, nós temos, agora vamos lá, conceito do que é hino. É complicado, eu peguei num dicionário inglês que diz aí o quê? Vamos ler juntos? Um poema lírico, reverentemente e devocionalmente concebido, que é projetado para ser cantado e que expressa a atitude do adorador em relação a Deus ou aos propósitos de Deus na vida humana. Deve ser simples e métrico, genuinamente emocional, poético e literário em estilo, espiritual em qualidade e em suas ideias tão diretas e tão imediatamente aparentes que unificam uma congregação enquanto cantam. Então, se a gente for cantar aqui um só rebanho, um só pastor, isso o quê? Unifica, une. Você se lembra que a Marselhesa da Reforma foi o hino o quê? Castelo Forte. Então, quando eles cantavam a Marselhesa da Reforma, aí o negócio, o bicho pegava. Porque eles cantavam aquilo, eles estavam unidos no mesmo ideal. Passa adiante, próximo aí, por favor. Tem dois teólogos aí, que eu acho fantástico. Agostinho,
Ele diz, sabeis o que é um hino? É o cantar para louvar a Deus. Se louvai a Deus e não cantais também, não expressais hino algum. Se louvais alguma coisa não relacionada com louvor a Deus, também não expressais hino algum. Tomás de Aquino, na introdução do seu comentário sobre os Salmos, ele diz, um hino é o louvor de Deus com a canção. Uma canção é a exultação da mente que habita nas coisas externas, instalando o quê? Na voz. Mas vamos lá, vamos adiante. Razões por que devemos cantar os hinos. Primeira razão, qual é? A música é um elemento do culto da nova aliança. Vamos, por favor, só pegar ali aqueles textos ali, Atos 2, o quê? 47. Atos 2, 47. Diz o quê? O povo perseverava em muita coisa, mas no versículo 43 diz assim, louvando o quê? A Deus. E contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, o louvor fazia parte do culto. Do culto. E aí, nós precisamos entender que de Malaquias para os evangelhos, nós temos 400 anos de silêncio da revelação. Quando a graça de Deus vem através de Jesus Cristo, a música volta a fazer parte da vida do povo de Deus. E aí, se você for para Lucas, você vai encontrar lá, né, o Magnificat de Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Você vai encontrar o cântico de Zacarias, dizendo que Deus visitou o seu povo. Você vai encontrar o cântico dos anjos, coral celestial, né? Glória a Deus nas maiores e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Depois você tem o cântico de Simeão. Agora, ó Deus, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já contemplaram a tua salvação. Mas vamos lá para Mateus 26, 30. Jesus traz para o sacramento, depois que ele institui o sacramento da ceia do Senhor, depois de celebrar, indo para a cruz, diz o texto que Jesus cantou o quê? Um hino. Mateus 26, 30. Agora, eu não sei se você é maior do que Jesus. Ou se você tem mais bom gosto do que Jesus. Jesus cantou o quê? Um hino. Um hino. E essa semana eu postei lá no Face um artigo do Marcos Lucado, que ele fala, a qualquer momento alguém está cantando um hino. Aqui na China, na Conchichina, né? Porque os hinos são os nossos o quê? Companheiros. Companheiros. E os hinos fazem parte da nossa história. História de vida. Certo? História de vida. Eu me lembro quando eu era criança, eu morei com minha avó um tempo, viúva, sozinha, aí meu pai falou, vá dormir lá com sua avó. Isso ficou 4 anos, eu dormindo lá na casa da véia. E todo dia tinha culto. E o culto era no inário o quê? Evangélico. Quem conhece o inário evangélico aqui? Inário evangélico. Tinha as antífonas, você lia no culto, e tinha os hinos. E a gente cantava, tinha que cantar, a gente cantava. E aquilo foi dando substância à minha fé. Tá certo? E esse é um ponto importante, que nós vamos colocar mais adiante. Jesus cantou um hino. Se Jesus cantou um hino, Jesus traz para dentro do culto cristão, ele restaura novamente o quê? A música. Porque Jesus está estabelecendo através do seu sacrifício, e chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É o culto da nova aliança, estabelecida no seu sangue. E nesse culto tem música, tem cântico espiritual, tem salmos e tem o quê? Hinos. Tem variação musical. Porque não dá para você expressar as grandezas de Deus, não dá para você expressar a emocionalidade humana, se não for através da variação o quê? Musical. De ritmo, de letra, de melodia, não tem jeito. Então, olha, não seja ignorante, não. Eu só canto espiritual. Não faço não. Fica feio para você.
Eu louvo a Deus com salmos, com hinos e com cânticos o quê? Espirituais. Hino não tem nada a ver com tradicional. Ah, vai ter o culto tradicional, só canta hino. Meu irmão, isso é ignorância. Certo? Nós aqui cantamos crianças, jovens, adolescentes, velho, né? Tico-tico do fubá, casado, divorciado, tudo, todo mundo canta o quê? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Paulo e Silas, está lá em Atos 16, 25, eles cantavam. Não sei se você sabe, mas no texto, não vai dar para a gente explorar isso aqui. No texto inspirado pelo Espírito Santo, há trechos da Bíblia que são partes de hinos. Parte de hinos. Eu queria que você abrisse, por favor, em 1 Timóteo 6, 15 e 16. 1 Timóteo. Segundo, 1 Timóteo 6, 15 e 16. Vamos ler juntos aí? O que é que diz aí? A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Segundo os comentaristas bíblicos, esse trecho aqui fazia parte de um hino no contexto da igreja primitiva, e que Paulo usa isso aqui nessa doxologia da sua carta. Aquele texto de Filipenses também, né, quando exalta a figura de Cristo, porque Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, toda a língua, né, e confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor. Então, preste atenção. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse 14. Eu gosto muito desse texto aqui, porque fala que o cântico que vai ser, o hinário que vai ser usado no céu vai ser o presbiteriano. O que diz aí? Atos dos Apóstolos. Apocalipse, desculpa, irmão. Eu estou 14, 3 e 4. Vamos ler juntos? Vamos lá. Entoavam novo cântico diante do trono, diante do quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Presta atenção que só 144 mil vão, né? É isso? 144 mil significa 12 vezes 12. E aí é um número completo, fechado. É um número simbólico. Veja que todos estarão usando o hinário presbiteriano, novo cântico, diante do trono. Certo? Vai estar Calvino lá, Lutero, essa turma toda aqui. Espero que esteja lá, né? E diz assim, ninguém pode aprender o cântico, senão o quê? Os salvos. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então esse negócio de fazer culto para não crente, e querer que o cara adore, o cara não vai adorar não. Ah, pastor, nós temos que fazer um culto aqui para agradar os não crentes. Não crente vai chegar aqui xaropão, vai ouvir você cantar, ele vai sentir a presença de Deus, mas ele não vai produzir no coração dele o verdadeiro louvor. Só se ele for o quê? Convertido. O novo cântico só canta, né, quem for o quê? Regenerado. Verdadeira adoração. Agora, irmãos, vocês entenderam o seguinte, nós temos que cantar, o culto tem que ter música, porque a música é um elemento o quê? Do culto cristão, assim como a oração, assim como a palavra, assim como os sacramentos, assim como o ofertório, esses elementos fazem parte do culto. Segundo argumento, vamos lá. A Bíblia ordena que nós cantemos o quê? Hinos. Então não é questão de gosto, é igual Jesus, o meu mandamento é este, que vos ameis uns
aos outros. Então você não tem que ficar perguntando se é para amar, se não é para amar. É mandamento, meu filho. Então Paulo vai dizer aqui, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos, o quê? Espirituais. E esse é um ponto que a gente precisa entender, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então vamos ficar de pé, vamos cantar um hino. Vamos lá. Hino de número 3. Hino de número 3. Isso é uma aula diferenciada, meu irmão. Você só acha aqui em Pinheiros. Aula cantada. Tem professor de cursinho que ensina, né? Física com... Número 3. Igreja em adoração. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa teu louvor a ti. No dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro grande, Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e com atentos filhos procuramos ciência da palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais e mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do seu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas desses corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos em prazer. Amém. Pode sentar, irmãos. Não sei se você observou que você cantou. A igreja é adoração. A primeira estrofe fala, Eterno Pai, teu povo. Então a primeira estrofe fala ao Pai. A segunda estrofe diz assim, Jesus, aos teus benditos, o quê? Pés sentados. E a terceira estrofe diz, ensina aos teus Espírito Divino. Preste atenção que a nossa adoração, ela é dirigida a Deus e ela é produzida pela Trindade de Deus. E a igreja está reunida para aprender dessa Trindade Santa. Ok? Então, os hinos, eles vão trazer esses ensinamentos preciosos para nós. Porque, se você observar bem, todos os hinos, eles devem ter conteúdo que é bíblico e doutrinário. Todos. Nós vamos depois analisar uns dois desse aqui. Eu quero sugerir para vocês uma leitura, duas leituras. O primeiro,
é da editora Fiel, Um Perfil de Homens Piedosos. Esse homem chamado Isaac Watts, ele foi o pai da inódia inglesa. Foi ele que trabalhou no contexto da Inglaterra, depois vem os irmãos Wesley, mas ele é o pioneiro. Ele produziu cerca de 600 hinos. E ele adaptou o saltério genebrino para o contexto da igreja na Inglaterra. Certo? Foi esse homem aqui. E ele tem a vida dele aqui, ele era pastor, ele era educador também, e ele sabia da importância da música para a educação do povo de Deus. Depois você encomenda lá na livraria. Tem um livro que está esgotado, que eu acho que todo o departamento de música da Igreja de Pinheiro tem que estudar. Esse livro chamado Inódia o quê? Cristã. Inódia que está esgotado, mas a gente dá um jeito de tirar cópia, né? Para vocês estudarem. Não é... Depois já tem mais de 50 anos. Isso aqui é da editora Juerp. Edmund Kate. Esse cara faz um estudo simples aqui, mas ele faz um panorama de toda a Inódia. Toda a Inódia. Inclusive, ele entra, por exemplo, na Inódia da década de 70, 80, a Inódia dos acampamentos, quando vieram os chamados corinhos ou cânticos, o quê? Espirituais. Tem uma tese também, uma dissertação de mestrado, está disponível na internet, sobre a Inódia da Renascer. Renascer Prize. Certo? Foi gravando. E todo mundo canta hoje, Rompendo em Fé. Né? Canta uns hinos aí que a bispa compôs. E eles compuseram esses hinos para gravar os chamados o quê? CDs, para serem vendidos. É outro conceito de música, que não é o nosso. A música para o mercado. A música para o campo mercadológico. Certo? Quando Fernandinho, né? Vai gravar, ele não está pensando na igreja, ele está pensando no mercado o quê? Gospel. E ele não compõe uma música para a igreja cantar. Para o crente cantar e para ele vender CD. É igual o Roberto Carlos, ele tem que gravar para baixinha, para motorista de caminhão, né? Porque ele tem que vender, né? Para gordinha, para não sei o quê. Roberto Carlos é assim, ele grava de acordo com o mercado. Tá certo? Essa aí é a música produzida do ponto de vista mercadológico. Então, irmãos, cantar hinos não é uma opção, faz parte do culto cristão. Vamos adiante. Esse é um ponto fundamental que eu queria deixar para vocês aqui. Cantamos o que nós cremos. Se você quer conhecer a teologia de uma igreja, pega o inário. Tem um inário adventista, é muito interessante. Os adventistas são muito bons em música. Existe um site deles chamado Música e Adoração. Inclusive tem um estudo que eu fiz para a igreja que eles publicaram lá. Está lá disponível. Música e Adoração. Mas eles cantam muito o quê? Oração, eles cantam muito segunda vinda de Cristo, não é isso? Eles trabalham muito esse aspecto. E eles têm um trabalho que é feito nessa área de himnologia. Eles estão sofrendo lá porque os jovens adventistas não querem mais, estão tendo dificuldade. Mas isso é uma questão que nós temos que entender, que nós temos que passar a himnologia e a inódia para as próximas o quê? Gerações. Nós só cantamos Castelo Forte hoje porque nos ensinaram a cantar. Martinho Lutero deu aos alemães duas coisas importantes. A Bíblia, na linguagem do povo, e também o quê? Os hinos. Segundo os historiadores, ele compôs cerca de 37 hinos. Em destaque, esse hino que nós cantamos até hoje, Castelo Forte. Mas foi ele também que trouxe para dentro do culto congregacional os famosos o quê? Corais. Tem uma linha hoje neopuritana na igreja que diz que não pode cantar hino, mulher não pode cantar, não orar no culto. Esse negócio de coral não é de Deus. Agora, quando Jesus foi nascer, quem foi que cantou lá? E se nós chegarmos no céu, não vai ter um coral lá?
Como é que vai fazer? O cara diz, não vou cantar não, que eu sou neopuritano. Como é que faz? Irmãos, a ignorância não tem limite, é a inteligência, né? Nós precisamos fazer a leitura. Nós vamos pegar Calvino, que foi um dos reformadores. Calvino, ele foi radical. Calvino disse assim, nós só vamos cantar o quê? A Bíblia. Só que Calvino não entendia nada de música. Ele contratou 3 caras e pegou o Beza, que era um teólogo também, e fez a metrificação dos salmos. 150 salmos, que é chamado saltério o quê? Genebrino. O que Calvino defendia? Ele diz, a música é para o povo, então deve ser o quê? Simples. Vamos cantar só a Bíblia, na sua simplicidade. A música é para Deus, então deve ser também o quê? Modesta. Nada de saxofonista fazendo barulho aqui. Vai ser tudo a capela. Vocês estão tudo demitidos por Calvino, tá certo? Vão ganhar a vida de outro jeito. Tá? Piano não pode, órgão não pode nada. Bateria é do demônio. Certo? Só que não é assim. Lá no Antigo Testamento, você sabe que Davi introduziu os instrumentos no culto segundo a aprovação de Deus. E ele não somente compôs os hinos, os salmos também, mas ele também confeccionou os instrumentos. Foi Davi que inventou os instrumentos. Eu não sei como é que Davi achava tempo, porque o homem era tanta coisa e ainda bolou essa questão dos instrumentos. Mas é aqui, irmãos, é isso que eu quero que vocês entendam, que o resgate do canto congregacional, certo? Se deu no período da reforma. E nós, como herdeiros dessa reforma, nós temos que dar continuidade à inódia, como fizeram os protestantes do mundo inteiro. Vamos adiante um pouquinho aí. Pode voltar. Volta um, por favor. Lê para mim aquele pensamento ali do Matt Boswell, que ele diz ali. Hinos são sermões que articulam, interpretam e pronunciam verdades bíblicas. Eles moldam a maneira como vemos a Deus, o homem e Cristo, e como devemos viver à luz do Evangelho. As verdades que eles comunicam, pregam a nós, através da semana, conforme o estilo de Deuteronômio 6. Em casa e longe dela, deitado ou caminhando, nós estamos o quê? Cantando um hino. Todo mundo tem o seu hino predileto, não tem? Tem um hino do enterro da sua mãe. Da linda pátria estou, muito longe, cansado. Pastor, quando eu canto, eu fico todo arrepiado. Vejo o caixão da minha mãe lá na frente. Por isso que a gente não faz culto de defunto aqui, para você não ficar traumatizado. Mas todos nós, os hinos, fazem parte da nossa vida, da nossa história. Então é muito interessante. Esse Daly aí, ele diz assim, deixe-me compor os hinos de uma igreja e não me preocuparei com quem escreva a sua o quê? Teologia. Irmãos, vamos pegar um hino aqui? O hino 88. 88. 88. Esse hino aqui tem quase os 5 pontos do calvinismo ou do pensamento reformado. Só fizeram 4, mas dá para encaixar o 5º aí. Empurrando dá. Mas veja lá. Veja esse hino aí. Diz assim, amavas-me, Senhor, ainda cintilante. Não irromper a luz o mundo criador. E nem o ardente sol rompendo no levante. Trouxeram a terra ao mar, a força fecundante. Meu Deus, que amor, meu Deus, que eterno amor. Aqui foi quando Deus escolheu você antes da fundação, o quê? Do mundo. Você foi escolhido por Deus. O amor eletivo de Deus. O amor eletivo de Deus se expressa na segunda estrofe com a expiação de Cristo. Amavas-me, Senhor, também quando imolado. Por mim sofreu na cruz o meigo Salvador. A terceira estrofe vai dizer, amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito. Então você tem a eleição, você tem a redenção e você tem a conversão. Quando o Espírito Santo aplica na sua vida a conversão. E aí,
A quarta estrofe, vamos ficar de pé, vamos cantar esse hino que é bonito demais. Vamos lá. 88, teologia pura. 88. Vamos cantar, porque aí a gente esquece da fome. 88. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz ao mando Criador, e nem o ardente sol, rompindo no levante, trouxer a terra ao mar, a força fecundante. Meu Deus, que amor, meu Deus, que eterno amor. Amavas-me, Senhor, também quando imolado por mim sofreu na cruz o meio Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. Amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito o Espírito de luz, o meu Consolador, e com tesouros mil de seu favor perfeito, trouxe a minha alma fé, em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. E sempre me amarás, porque jamais inferno ou mundo poderão ao teu querer supor, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor soberano. Meu Deus, que amor, é sempre todo amor. Amém. Pode sentar, irmãos. Vocês viram a teologia que vocês cantaram aí agora? A última estrofe fala da segurança da nossa, o quê? Salvação eterna, decreto de Deus, ninguém pode se opor. A salvação não é um ato humano, a salvação é um ato que se fundamenta no amor de Deus, e Ele é o autor da nossa salvação. É bonito ou não é? Mas a turma fica cantando. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, 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 não dá. Não, 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 não. É uma diferença muito grande. É para matar o sujeito do coração. Tudo bem, cada geração expressa, né? De uma forma, mas, irmãos, nós precisamos melhorar a qualidade da letra, da composição. O cara fala, não canto hino porque a letra é difícil. Isso aí, cara, é Deus agindo na sua vida para tirar você do estado de ignorância. Você precisa melhorar o seu linguajar. Você tem que melhorar, né? Do fragoso ao cantil. Hein? Como é que diz o hino lá? Do fragoso ao cantil, na amplitude celeste. O que é fragoso ao cantil? Vê lá que está explicando. Você vai aprender, você vai para casa hoje,
Nós vamos combater a sua ignorância. Você vai aprender mais uma palavra da língua portuguesa. Vai acrescentar ao seu vocabulário. Certo? Depois você vai me agradecer e depois você vai dizer, isso aqui está muito ao cantil. Você vai ver. O que diz mais agora? Vamos lá. O hino é composto para ser cantado o quê? Coletivamente no culto. Presta atenção. Quem compõe hino? Compõe hino para a igreja o quê? Cantar. A Inódia tem como propósito fornecer para a congregação o canto congregacional, a música congregacional. Presta atenção que sempre o cantor gospel, o cara que compõe, ele compõe para ter o acervo dele, ou com banda, ou com carreira solo. Ele vai sempre trabalhar essa questão de tocar música nas rádios, de fazer com que o povo cante, de criar os shows, os espetáculos. Mas quem compõe hino para o quê? O culto, para o louvor coletivo. Vamos pegar o Salmo 100, verso 4, está aí. O que diz aí? Vamos pegar lá o Salmo 100. Salmo 100. É bonito. O cântico. Celebrai com júbilo ao Senhor. Não é bonito isso aí? Pronto. Quando é bonito a gente tem que reconhecer, não é isso? E cantar. Agora sem Jesus não dá, é demais, viu? Salmo 100, celebrai com júbilo. Se chama hino de ingresso ao templo. Então, esse salmo, né, foi composto para ser cantado no templo. E aí diz no versículo 4, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Agora vamos lá para Gênesis, ou Êxodo, capítulo 15. Primeiro hino, ou primeiro louvor, ou primeiro cântico espiritual. Quando Moisés compôs esse hino, eu não sei se tinha data show na época, se era mimeógrafo, né? Eu sei que ele compôs o hino, não para ele cantar, porque Moisés não cantava nada. Ele era manso, fraco, língua pegada. Ele tinha até um porta-voz que era Arão. Certo? E gago não canta, só o Canelhas. O que diz Cântico de Moisés 15:1? O que diz aí? Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. Então ele cantou junto com os filhos de Israel. Vamos lá para o contexto de 1 Crônicas, capítulo, está ali, 1 Crônicas 16. Quando Davi organizou o culto, trouxe a música para o culto, Primeira Crônicas 16:7 diz, naquele dia, foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. E aí veja que no versículo 36 diz, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse o quê? Amém, e louvou ao Senhor. O templo não estava construído, houve essa ênfase maravilhosa. Então Davi, ele compunha os hinos. Você vai ver lá nos Salmos, que ele sempre dá ao mestre do canto. Ele compunha, e aquilo era para ser cantado congregacionalmente, pelo povo. Nessa outra referência ali, 25, 6 e 7, é muito interessante esse detalhe aqui. Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para o canto. Onde era o canto? Da casa do Senhor. Com símbolos, alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus. Então veja que a música era o quê? Um ministério, um serviço, com gente qualificada. E aí diz assim, né, o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, eram de 288.
Eu mandei para o pessoal de música, para a gente discutir isso. Nós temos que aperfeiçoar o nosso ministério de música. Temos que qualificar cada vez mais os nossos tocadores. Certo? Nós temos que ter um padrão de excelência aqui. Certo? Excelência de vida, excelência de qualidade musical. Nós temos que fazer o melhor para Deus. E dar trabalho. Se você tem um chamado de Deus para o ministério da música, largue tudo e vem se dedicar à música. Para você trabalhar aqui, nós precisamos ter cada vez mais pessoas capacitadas, habilitadas, treinadas e principalmente gente santificada para conduzir o louvor. Amém? Então, os hinos, eles têm essa característica na sua produção. Por questões de tempo, vamos para o quinto. O que diz lá? Os hinos revelam a experiência do crente, o quê? Com Deus. É nesse versículo aqui que a Atenil de Cunha colocou o nome do nosso hinário, que é chamado Novo Cântico. Foi ela, o Volme Portugal e o Sebastião Guimarães Filho. Todos já morreram. Estão na glória cantando lá no céu. Mas lê aí para mim o Salmo 43. O que diz? E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão. Você se lembra aqui o Salmo 40, né? Esperei confiantemente pelo Senhor. E Ele ouviu. Ele se inclinou para mim, tirou-me de um poço de lama de perdição, firmou os meus pés sobre a rocha e colocou nos meus lábios um novo cântico. O que significa isso? Significa que os cânticos, os hinos, eles brotam da experiência do povo. Existe aí várias literaturas, vários livros produzidos. Teve um recente aí que foi produzido por um pastor da Assembleia de Deus, onde ele conta lá a história de 120 hinos que estão na harpa cristã. Mas nós já temos outras pessoas que trabalharam isso, né? Todo mundo aqui conhece aquela história do hino Sou Feliz com Jesus. Pastor Hernando já contou, muita gente já contou, todo mundo sabe. E você vai descobrindo os hinos, como é que eles foram produzidos. Por exemplo, vamos pegar o 116. União com Deus. Isso aconteceu no século, se eu não me engano, final do século XVIII, início do século XIX, lá na Inglaterra. O pastor da igreja ia pregar um sermão baseado em Gênesis, capítulo 28, sobre Jacó, naquele encontro com Deus. Que ele diz assim, esta é a casa de Deus. O Senhor estava aqui e eu não sabia. E lá nessa igreja tinha uma irmã que era depressiva, porque geralmente todo compositor de hino é fora da casinha. Né? Aquele que atrás do sorriso, da cara carrancuda, tem um sorriso, como é o nome daquele? Aquele cara compôs muitos hinos e ele era depressivo. E ele compôs esse hino no dia que ele foi se matar em Londres. Foi se matar. E ele tinha depressão e ia cometer suicídio. Só que quando ele tomou o táxi, caiu uma garoa em Londres e o táxi não conseguiu sair do lugar. Aí ele voltou para o hotel e desistiu de se matar. Aí ele compõe esse hino. Né? É muito bonito esse hino. Que atrás... Como é que é? O pastor Hernando repete direto aqui, vocês até repetem aí. Como é que é? Atrás da face carrancuda há um sorriso, né? Há um sorriso atrás. Então, às vezes, as circunstâncias são difíceis, problemáticas, mas... Né? E é tão interessante que esse hino... Quem assistiu o Titanic aqui? Pois é. Quando a turma estava morrendo no Titanic, morreram mais de 1000 pessoas, lá estavam os crentes, os evangélicos, né, viajando, eles cantaram o quê? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E esse hino mais perto, teve um encontro nos Estados Unidos, esse hino foi cantado em 36 línguas diferentes. E se tornou o hino oficial de uma associação de música nos Estados Unidos. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Veja o número para mim daquele bendito os laços são
os do Fraterno Amor? 188. Esse aqui é o seguinte, 188. Não é não? Veja para mim, benditos lá. 183. Esse hino tem uma história muito bonita. Pastor inglês, pastor do interior, trabalhava na zona rural só com pobre. Plantador de batata. Mas esse era um pastor que amava a sua congregação e a congregação o amava. E um dia, ele recebeu um convite para ser pastor numa grande igreja de Londres. E aí ele botou toda a sua mobília na carroça, mas os crentes foram para a casa dele de madrugada. E disseram assim, pastor, não deixa a gente não. Aí ele compõe esse hino aqui. Vamos cantar, 183. Bendito os laços são os do fraterno amor, que assim, santa comunhão, nos unem no Senhor. Eu estou chorando, estou ficando velho. Vamos ficar de pé, vamos lá, gente. Também, né? Fanny Cross. Benditos laços são os do fraterno amor, que assim em santa comunhão nos unem no Senhor. Ao mesmo trono além vão nossas petições, gozando também dos nossos corações. Aqui tudo é comum, tristeza e prazer. Em Cristo somos todos um, é este o seu querer. Se desta santa união nos vamos separar, no céu eterna comunhão havemos de gozar. Pode sentar, já estou encerrando, irmãos. O último ponto, a sexta razão. Passa aí. Quinta razão. Quinta. Os hinos revelam a nossa experiência do crente com Deus. Foi o que nós cantamos. Sexto lugar agora. Os hinos o quê? Unem as gerações. Isso é muito importante a gente entender isso. Porque você devia, na sua casa, no culto doméstico, cantar os hinos que você aprendeu dos seus avós, dos seus pais, para os seus filhos e para os seus netos. A igreja é uma só. E nós cantamos hoje, ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu, Senhor. Porque nós somos filhos de Abraão. Se nós estamos em Cristo, nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos da promessa, somos filhos da aliança. E quando você canta os hinos, você está revelando aquilo que Moisés disse, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E cada geração expressa sua fé através dos hinos. E nós nos identificamos, por isso que um hino pode ter 300 anos. E a gente canta 500 anos como Castelo Forte. E a gente entende que Deus é o nosso Castelo Forte nessa cidade de São Paulo. Nesse contexto hoje, Ele é a nossa proteção, o nosso refúgio. E aí, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no Salmo 78. Salmo 78, versos 3 e 4. Vamos ficar de pé?
E vamos ler para encerrar. Vamos ler juntos? 78, 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Amém. Então, irmãos, que a gente possa valorizar os nossos hinos, valorizar os nossos cânticos. Vamos ver se o Jorge Camargo vem aqui um dia, só para cantar os cânticos da nossa geração, né? Ele cantou outro dia lá no encontro da PECOM. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Vai estar no meu próximo CD, vocês vão procurar, tá certo? Irmãos, conclusão, vamos louvar a Deus com salmos, com hinos e com cânticos espirituais. Vamos estudar e conhecer a inódia cristã, para a gente não ficar falando besteira. Besteira, tá? E vamos motivar a composição de hinos hoje. Eu sei que o Paulo Fonseca fez um hino para o centenário da igreja, fez uma vez aí. Depois não foi adiante, porque você se escondeu. Ah, foi na identidade. Vamos orar então? Senhor Deus, nós te louvamos pela bênção de podermos cantar para o Senhor. Cantar para o Senhor aquilo que nós cremos, aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, na vida da tua igreja. Expressar também, muitas vezes, para ti o desabafo do nosso coração, as nossas lutas, as nossas ansiedades. Derramamos perante ti, Senhor, as nossas queixas, os nossos temores. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é o Deus da poesia. O Senhor é o grande poeta, o maior poeta que existe. E o Senhor nos inspira com canções, mesmo que sendo à noite, mesmo que sendo em dificuldades, em lutas. Mas o Senhor continua sendo o nosso Deus para sempre. Que o Senhor coloque música no nosso coração, gratidão, e que nós possamos estar sempre louvando ao Senhor, cantando ao Senhor de todo o nosso coração. Nós oramos, nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.